Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. A conta mirabolante do INSS sobre a revisão da vida toda. Criada na reforma do Judiciário com a Emenda Constitucional 45 de 2004, a repercussão geral surgiu com o objetivo de ser uma espécie de peneira processual, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não perca tempo com a análise de qualquer demanda, mas somente aquelas que tenham relevância judiciária, política, social e econômica. Embora todos os requisitos devam coexistir, parece que a questão econômica se sobressai aos demais. Por melhor que seja o direito, tem se observado que o impacto financeiro pode ter maior apelo, a depender do ministro que irá julgar o caso e principalmente se o réu for a Fazenda Pública. Atento a esse detalhe, não é por outra razão que o INSS tem nos últimos anos se empenhado em enaltecer no STF o impacto econômico de suas demandas. No julgado da revisão da vida toda, tema 1102, não foi diferente, mas dessa vez os representantes do Instituto exageraram um pouco na matemática, utilizando quando inicialmente tinha apresentado um impacto financeiro já supervalorizado de 46,6 bilhões de reais e posteriormente esse valor subiu para o incrível marca de 360 bilhões de reais. Não é a primeira vez que os cálculos mirabolantes do INSS são trazidos a público, em tom de sensacionalismo e sem uma demonstração analítica convincente. Em 2019, foi dito que a reforma da Previdência tinha um déficit de 319 bilhões de reais. Na época, o presidente Jair Bolsonaro não perdeu tempo e pressagiu que ela de fato seria necessária, sob pena de não sobrar dinheiro para pagar os salários. Desconfiada da credibilidade da conta, foi montada uma CPI da Previdência, que estudou por meses e chegou à conclusão da inexistência de déficit e artificialização dos cálculos. Desta vez, para analisar o argumento econômico nos autos do recurso extraordinário de número 1.276.977, o INSS juntou duas notas técnicas criadas unilateralmente, que serão objetos de análise, ou seja, o próprio INSS criou a nota técnica sem levar em consideração mais nada, só os cálculos dele mesmo. A primeira nota técnica de número 4921/ME, criada em 2020, resume apertadamente em 2 páginas que se os ministros do STF julgarem favoravelmente a revisão da vida toda, o impacto financeiro seria cerca de 46,4 bilhões de reais aos cofres públicos. Elaborado por equipe interdisciplinar e com assinatura do Coordenador-Geral de Estatística, Demografia e Atuária da Previdência Social, o documento prevê que, no caso de aceitação da tese, a qual permitiria a revisão do valor dos benefícios, com base em todos os valores de contribuições realizados antes de julho de 1994, haveria um impacto financeiro de 3,6 bilhões de reais no ano de 2020, acrescido de 16,4 bilhões de reais com os pagamentos de prestações passadas e mais 26,4 bilhões de reais com o pagamento de prestações futuras, totalizando um montante de 46,4 bilhões de reais ao longo de 10 anos, com valores reais de 2020. Em 2022, na véspera do julgamento pelo STF, o INSS se arrependeu dos cálculos de outrora apresentados,
e apresentou uma nova conta, sem assinatura e sem qualquer atenuário comprovar os cálculos. Misteriosamente, o valor salta de 46,4 bilhões de reais para 360 bilhões de reais, aumentando em quase 8 vezes a mais a estimativa inicial. Segundo a nota técnica de número 12/2022, DIRBEM-INSS, o novo cálculo foi elaborado considerando os pagamentos retroativos, respeitadas as prescrições quinquenais. Teríamos um montante aproximadamente de 120 bilhões de reais de pagamentos imediatos e projetando uma expectativa de vida média de beneficiários, com benefícios ativos em 15 anos. Teria-se a estimativa de 360 bilhões de reais. Além do infalível argumento econômico, neste caso, sobreprecificado nas entrelinhas da nova versão, veio uma porção de apelo emocional, ao mencionar que a revisão, cujos segurados já pagaram previamente por ela, iria criar um colapso na Previdência Social. A equipe técnica do INSS profetiza que a manutenção da decisão do Supremo Tribunal Federal resultará no colapso do atendimento do INSS, impactando diretamente no sustento de benefícios, bem como impedirá o cumprimento de acordo firmado entre o INSS, o MPF e a DPU no recurso extraordinário de número 1.171.152 e ainda ocasionará despesas extras no orçamento da Previdência Social, podendo impactar, inclusive, em outros setores governamentais. Poucos dias depois do documento ser juntado ao processo do STF, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou a oportunidade para tirar uma casquinha do argumento econômico e dramatizar de que a revisão da vida toda, caso aceita, irá quebrar o Brasil, aumentando o coro econômico emotivo. A Advocacia Geral da União, a AGU, também se pronunciou publicamente em nota que a revisão causaria um impacto de 360 bilhões de reais aos cofres da Previdência Social. Como normalmente os casos que chegam ao Supremo não admitem dilação probatória, as contas mirabolantes apresentadas pelo INSS não serão auditadas pelas partes. As análises nem serão analisadas por contadores da Justiça. Foram feitas unilateralmente e o Instituto, ao redefinir valores exorbitantes, sequer deu ao trabalho de explicar com um mínimo e bom senso a segunda nota técnica, o porquê de uma diferença tão alta em relação ao primeiro cálculo feito por ele mesmo. Lembrando que o primeiro cálculo ele foi assinado, sim, por um auditor. O segundo cálculo, não. E lembrando também que os dois cálculos apresentados pelo INSS foram de confecção unilateral do próprio INSS. Primeiramente, ele vem dizendo que a revisão da vida toda seria um aumento de aproximadamente 46 bilhões de reais. E agora diz que os cálculos não estão certos, ou seja, o INSS se equivocou, refez os cálculos. Como foi que o INSS chegou a esses cálculos que o valor de 46 bilhões aumentou para 360 bilhões? Apenas através de uma nota técnica que não foi apresentada, que não foi assinado por ninguém? Fica essa dúvida e ficamos nós à espera dos julgados da revisão da vida toda pelo Supremo Tribunal Federal. Isso será capítulos para mais uma novela que a gente acompanha. Então, vamos rezar e pedir a Deus que o Supremo olhe por todos os beneficiários do INSS. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraços da família do professor Walter Júnior.